Deus venha abençoar a sua vida. Venha dar uma noite abençoada, noite de sono, que nada venha atrapalhar. Venha a sua noite. Que você venha ser próspero, abençoado em tudo. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 3. Amém. E eu vou profetizar sobre a tua vida, que as misericórdias de Deus te acompanhem. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Nessa noite abençoada. Amém. Deus tem coisas grandes para a sua vida, para a minha vida, para a nossa história. Ainda que o inimigo não queira, Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Nós temos promessa. E as promessas de Deus estão de pé. Hoje, para mim, foi um grande dia. Um dia de testemunho, de vitória. A qual Deus falou e ele cumpriu. Então Deus cumpre as promessas na vida daquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus fala para o centurião, a qual a filha estava morta. Jesus fala que nem mesmo em Israel encontrou tanta fé. Por que Jesus fala assim? Porque aquele homem ele tinha pessoas que eram subordinadas a ele, ele mandava. E as pessoas iam. Fazia o que ele queria. Mas ele olha para Jesus e fala: mestre, não precisa que o senhor vá até minha casa. Basta que diga uma palavra. Então Deus, irmãos, ele ouve sim a nossa petição. E só basta uma palavra dele para cumprir a promessa dele na sua vida. Glória a Deus. Aonde Jesus chega não tem depressão, não tem angústia, não tem tristeza, não tem nada. Porque Deus ele tira. E é uma grande promessa na sua vida. Você tem história para viver. Tem um grande testemunho para contar. Vão se levantar contra você, vão. É bíblico. Mas vão se levantar para cair. Porque quem te prometeu, meu irmão, não dorme. O guarda de Israel não dorme. Eu quero pedir, irmãos, para todos que estão assistindo essa live, que estão entrando, que em nome de Jesus compartilha. Amém? Vamos falar de Jesus agora. Será um momento de palavra, oração, profético para as nossas vidas. Deus, ele tem algo especial, algo novo para fazer na vida de muitas pessoas. O que alegra meu coração é ver, meu irmão, pessoas na presença de Deus, o justo se arrependendo do pecado, porque não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Talvez muitos não dão valor, não valorizam. Até passar por uma prova. Até passar por um momento difícil. Pelo vale da sombra da morte. Como Davi, que estava no vale da sombra da morte e clamou a Deus. Mas ele escreve dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo.
Eu não vou falar, irmão, de placa de igreja, não. Porque tem muitas pessoas que não assistem a live porque não é do ministério dele. Essa divisão tem atrapalhado nós, que somos cristãos, que éramos para estar unidos. Porque Jesus fala que nós somos um corpo. A igreja é um corpo. Não é a placa, é a igreja. A placa é um nome estipulado. Para formalizar um templo. Judicializado, porque temos que estar dentro da lei. Eu quero falar aqui para vocês de Jesus Cristo. Porque ele fala, sem mim nada podeis fazer. O que você pode fazer sem Jesus? Dergue a labandará, sube a candarácia. O que é a sua vida sem ele? Aonde você chega sem Deus? Porque ainda que nós estejamos afastados, exemplo, não tô dando exemplo da presença dele. Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus dizendo no nosso ouvido, confrontando para nós não cair no laço do passarinheiro do inimigo. No vale da sombra da morte. Eu quero continuar essa live, irmãos, falando de Jesus até o final, mas eu quero muito a sua atenção. Será pouco tempo. Eu sei que tem pessoas acordadas, neste momento aflita, com o coração angustiado, porque passou um dia difícil. Outros que perdeu entes queridos. Pessoas que estão aí, meu irmão, do outro lado, que eu não sei da sua dor, mas Deus sabe, Ele conhece. Elabandarasuri pode mudar a tua história, virar o cativeiro, mudar a situação. Glória andarassúria, calabandarácia. Muitos, meu irmão, só dão credibilidade quando tem profecia. A palavra de Deus é que vai te levar para o céu, porque sem santidade, eu acabei de responder uma moça, sem santidade ninguém verá Deus. Porque ela comentou num vídeo que eu postei, dizendo para ter cuidado com certas profecias. Não era meu vídeo. E eu respondi dentro da palavra. Daniel escreve que sem santidade a qual ninguém verá a Deus. Que para entrar no céu nós temos que ter santidade. Não adianta falar que ama a Deus com hipocrisia. Da boca... Meu Deus do céu, da boca para fora, irmãos. Com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, ira. Falar que ama a Deus e não ama o irmão que está do lado. A Bíblia fala que é mentiroso. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Às vezes é difícil. Mas é gratificante estar com Cristo. Ele não desampara um justo. Se tu está em Cristo, tu é nova criatura.
Tu não deve fazer as coisas do mundo e andar conforme o mundo anda. Paz do Senhor. Tudo bom? Muitos não gostam de assistir as lives porque é palavra, é Bíblia. Eu prego Bíblia. Eu não estou dando ênfase nenhum para o homem. E outra coisa, eu não estou profetizando esse que te digo, Deus vai te dar uma chave. Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar uma mansão. Faz um pix que eu oro por você. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de um Deus que muda história. De um Deus que pode sim transformar. Mudar o seu cativeiro, sua situação. Porque onde havia desonra, vai haver dupla honra. Quem te persegue por um caminho, por 7, baterá em retirada. Deuteronômio 28:7, eu preguei sobre isso ontem. E hoje eu venho para falar de algo mais forte ainda. Mais forte do que o de ontem. Elebanduria sub kebendergia labarastergia. Dê valor na palavra, porque é ela que vai te levar para o céu. A profecia, meu irmão, é para que a igreja mantenha-se de pé e não seja enganada pelos falsos profetas. No mundo gospel, aonde nada presta. Falo sem medo. Olha o tanto de show que está sendo feito. Sem a presença de Deus, estão escarnecendo. Deixando Cristo de lado. E deixando o ego da fama entrar. Porque é aplaudido pelo homem. O ego entra, domina. E Paulo ensina aqui em 1 Coríntios 13. Quem puder compartilhar em nome de Jesus, amém? Eu não vou pregar a placa de igreja não, irmãos. Eu vou pregar Jesus, porque é Ele quem salva. É Ele quem transforma. E você estiver necessitando de uma oração, pode falar que nós estamos orando pela tua vida. Temos um caderninho de oração que nós apresentamos a Deus. A vida de cada um. Teve uma pessoa que entrou há uns dias atrás. Não posso falar nome por ética. Foi no meu PV. Disse que era de outra religião. A qual muitos sabem qual é. Diferente da minha. E que ia mostrar para mim que a religião dele, que o Deus dele era mais forte que o meu. Eu falei, pois bem, aceito o desafio. Porque eu sei em que eu tenho crido. E a resposta dele foi que ia trabalhar contra a minha vida para que nada desse certo. E eu falei, pois eu vou orar para que Deus te liberte e tudo que tu for fazer de mal, dê errado. Para você se converter a Cristo e Cristo te mostrar que Ele é o único que pode transformar a vida do homem. Ele é o único que pode mudar a história. E eu não estou falando mentira, não. É porque eu não posso postar. Senão eu tinha maior prazer de postar, irmãos. Para vocês verem.
O nosso Deus, ele tem poder. Ele me levantou da cadeira de roda. Ele fez um milagre grande na minha vida. Quem me conhece sabe. Os médicos disseram que não era para mim andar mais hoje, e eu ando. Fui desenganado pelo homem na terra, mas fui amparado por Cristo no céu. Porque quando o mundo me rejeitou, Cristo estava de braços abertos para mim, oh glória. E é isso que é gratificante. É sobre ele que eu quero te apresentar. É sobre ele que eu quero pregar. É Jesus quem transforma, quem cura, quem liberta, quem muda história. Não sou eu. Não é quem você vai atrás pedindo profecia. Não. Porque tu pode ir atrás do mundo todo pedindo profecia. Se tu não mudar suas atitudes, é o mesmo que jogar pérola aos porcos. Muitos duvidam. Mas é a verdade. Muitos não gostam. Mas é a verdade. E a verdade dói. A mentira, ela vai massagear o ego e vai te trazer felicidade momentânea. A verdade não. Ela vai trazer felicidade verdadeira para a tua vida. Tem uma coisa que Deus está fazendo aí, é restituindo um relacionamento. E Deus manda dizer que ele perdoa todo tipo de pecado. Ele manda dizer, vai e não peques mais. Não repita. Porque eu quero transformar a tua vida e mudar a tua história. Deus, ele muda. Quando você dá espaço. Quando você abre o teu coração para ele. Vamos ler. Amém? Obrigado por ter compartilhado a live. Amém? E muito obrigado pela presença de todos. Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Principalmente da irmã Jenny. Eu não lembro. Mas que está aqui toda live. Jaine, isso. Está aqui toda live. Obrigado, viu, irmã? Que Deus abençoe sua vida. Seu ministério, sua família, teu lar. Amém? Que Deus derrame prosperidade, vitória, bênçãos. E eu entrego os recados conforme Deus manda. Se Deus mandar eu falar, eu falo. Amém? Doe a quem doer. Eu falo a verdade. O que Deus mandar, eu falo. Eu não vou falar nada para te agradar. Mas o que Deus mandar. E eu não sou santo não, irmãos. Eu estou em busca da santidade. Para mim entrar no céu. Porque sem ela ninguém entra. Tem que ser verdadeiro aqui. E nós estamos vivendo num mundo, irmã Jaine, a qual está complicado. Porque está cheio de falso profeta no mundo gospel. Que quer fama. Que quer dinheiro. Quer status. E por causa deles nós somos chamados de ladrão. Nós que pregamos a verdade, que sofremos. Como Paulo disse, carrego as aflições como um bom soldado e carrego nas costas o amor. Pregar o amor, irmãos, é anunciar a verdade que Cristo ensinou. Não é fácil não. Pregar o evangelho não é fácil não. Viver o evangelho não é fácil não. Quem fala que é fácil está mentindo. Viver do evangelho, meu irmão, é pedir para passar prova. Levar pedrada, paulada. Nós temos passado por isso. Tanta perseguição. Porque, irmãos, isso é bom. Porque estamos incomodando o inimigo. Só nos persegue.
quando nós incomodamos o inferno. Quando está tudo bem, estranha. Deus, ele é amor, mas ele é um fogo consumidor. Dergele mandou rebe a súbrica labandarás. Deus está dando livramento de morte. Eduardo Ferreira. Um grande livramento, diz o Senhor, acredite tu ou não. Deus está livrando. Ele está quebrando agora o laço na tua vida. Derebacano reste calabandarás. Jaine, Deus manda te dizer mais. Ergeleforg na súria calabandarás. Ouça somente a minha voz, porque estou eu a mudar a tua história. Estou eu te fortalecendo. E digo assim, Deria na subcalabandarácia. Não sou como um homem que promete e não cumpre. O Senhor diz que as promessas dele vai se cumprir na tua vida. E tu vai sentar na cadeira de honra, a qual Deus preparou para você, a Labandergia, a Labandarassúria, para a tua vida. Mas Deus ainda vai arrancar muita coisa que não é dele, para te mostrar que ele é Deus. Orianda calabandarácia, acima de tudo e de todos, diz o Senhor. Somente faça o que te mando. Honra a minha palavra. Releva a súbria andarácia. Eu cumprirei e vou realizar os desejos do teu coração, diz o Senhor. Ele mandará súria. Dergele mandará astergia. Na visão que eu vejo, ele mandará súria. Eu vejo uma sala bem grande. Uma audiência. E Deus te dando a vitória. Ele manda dizer que é o juiz da causa que tu tem colocado nas mãos dele. Ele manduria calastergia nagandorebe candarácia. Tem muitos que chama de falso profeta, porque falam a verdade. Mas tem uma coisa que eu vou te dizer. Deus vai te mostrar quem é quem. Deus está tirando máscaras para provar, Lebandé refassúria, que ele não falha, que ele vela com a sua palavra. Ouça, dergue a labandarácia, porque o decreto do céu foi dado na tua vida, de restauração. Deus está fortalecendo, lebandarácia, quebrando hoje o arco do inimigo, a inveja contra a tua vida. Diz o Senhor, quem se levantou por um caminho, vai bater em retirada por 7, porque a ordem é para marchar, não para. Deus manda dizer, saia da caverna. Relebicalassúria. Tu és levita. E o teu dever era anunciar a mensagem através do louvor, com cântico.
Elebandarácia, que coloco sobre os seus lábios, abre a tua boca. Deus está dizendo, coloco nas tuas mãos sim. Porque tem muita gente que deseja que as coisas dê errado na tua vida. E é próxima. E Deus está dizendo, a capa cai. O inimigo cai. Mas nas suas mãos quem segura sou eu, diz o Senhor. Lebandarassúria, candarácia. Dentro de um tempo, vai chegar uma notícia. Diz o Senhor, prepara o teu coração. Tem um homem que Deus manda dizer, põe a casa em ordem. Entra na torre da vigilância. Vigia. Largue. Abandone a libertinagem. Põe a casa em ordem e vigia. Porque o espírito de morte tem rodeado. Mas eu sou Deus que te alerto hoje. Para um pecado que se torna vício. Da qual eu te liberto, eu te dou força. E tu sabe o que é. Não vou falar porque Deus não envergonha ninguém, mas Deus, Ele conhece o coração do homem. De anai oste kenergene vasoyanai. Calabrana sude kanergene levasuria. Ele mandará e ostergue alabracandarácia. Vigia, homem, com uma pombagira dentro do teu serviço. Porque foi mandado para destruir o teu lar. Diz o Senhor dos Exércitos. Ele é bandeira e a nassúria candarácia. E eu não permito, diz o Senhor. Meu irmão, eu estou falando que eu falo a verdade. Vigia porque ela chega com sapato de algodão. Neria candarácia. Alabandarastúria ambérgia. Paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida, irmã Josi. Quero agradecer a todos, irmãos, que está presente na live, que está assistindo. Os que estão chegando agora, muito obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe a live. Amém? Eu vou ler a palavra agora. Vou ministrando, conforme Deus for falando, eu vou entregando. Amém? E hoje vamos louvar juntos um louvor da harpa. Amém? Um corinho da harpa. Juntamente comigo, mas eu peço a todos, em nome de Jesus, compartilhe a live. Vamos alcançar pessoas. Vamos evangelizar. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Amém? Eu vou responder. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa aí, olha, que Deus vai fazer uma mudança. Vai mudar. Mas Deus manda dizer que tu vai sair do aluguel e vai mudar para o que é teu. Porque o Senhor vai te dar como herança. Vai doer, vai.
mas vai chegar nas tuas mãos. Deus vai te dar a chave como herança. Vai vir nas tuas mãos. Dergue a labandarácia. Uma pessoa do estado do Ceará, Deus manda dizer. Oriande calabarassúria. Eu sou o Deus que contemplo tudo. E sou o Deus que livro da morte. Eu corto hoje o laço e o arco do inimigo. Eu estou a manietar o valente, diz o Senhor. Elebanderia na Assúria. É até complicado, porque quando a gente fala o nome, as pessoas dizem que tá chutando. Mas eu não estou chutando nada, Deus que está mostrando. O Senhor José Francisco, Deus manda dizer que está guardando a tua casa. E ninguém vai tocar. Ninguém vai tomar aquilo que Deus deu. O que Deus te deu é teu. Não valorizam, mas Deus te vê e Ele valoriza a tua vida. Ele cuida de você. Irmã Nicole, é isso? Falei correto? Ouça bem, está começando a doer. Pior que se eu tomar o remédio agora, eu nem continuo. Ouça bem, irmã Nicole. Deus vai fazer chegar nas tuas mãos uma grande vitória, a qual vai alegrar o teu coração, mas Deus manda dizer, vigia, toma cuidado, vigia com o lobo, em pele de cordeiro. Deus manda te dizer que Ele contempla, andar, Súria, ouve a tua petição e Ele manda te dizer, Ele escuta também o gemido. E o que chamou a atenção de Deus foi o coração quebrantado, diz o Senhor. Diante dele, Deus vai te dar muita honra, muita prosperidade. Mas Deus manda dizer, cuida da tua vida espiritual. Vigia. Para que o inimigo não roube a tua vitória. Eu vejo coisa muito além, mas não posso entregar. Tu sabe o que é? Deus está te libertando e arrancando de você o que não é dele. O que é teu, o diabo não toma, o diabo não rouba, Deus te deu, está nas tuas mãos. Confia. Vamos ler, 1 Coríntios 13. Obrigado a todos que estão chegando, quem puder ir compartilhando, amém? Irmã Josi, a vitória está nas tuas mãos, viu? Não se desespera. Deus está no controle de tudo. Amém? Muita gente vai entrar nessa live e vai receber milagre, resposta, vinda da parte de Deus. Vamos ler. A supremacia do amor sobre os dons. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, que isso se chama caridade, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Bom, o amor está sobre acima de tudo, de qualquer dom, de qualquer coisa. No entanto, que Jesus resumiu os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você não quer pegar um isqueiro e tacar fogo em você, porque você tem amor próprio. Você tem um amor grande por você. E Jesus dá um exemplo, amar o próximo como a si mesmo. Pois bem, vamos lá. O que é amar o próximo? É somente fazer caridade, ao qual muitos pensam? Os kardecistas fazem caridade. É uma caridade que muitos não sabem de onde vem. É outro detalhe que, se eu for entrar aqui, nós vamos longe. Mas caridade não salva. A Bíblia fala que temos que ter fé e obra, ou seja, fé e ação. Porque aqui, Jesus, olha bem no que Paulo fala. Ainda que eu tenha fé, que transporte os montes, se não tiver amor, de nada serve, de nada adianta. E tem muita gente que prega o amor, mas não vive. Diz que ama o próximo como a si mesmo, mas é mentira. Não ama. Te dou exemplo. E eu não estou fazendo apologia a nada. Nós julgamos quando vemos certas coisas no meio da rua. Às vezes olhamos para alguém e fala, não presta para nada. Só tem 2 caminhos. E Jesus pega tudo que não presta e transforma. Para o mundo você não presta para nada, mas para Deus você tem um grande valor. O mundo, ele fecha as portas para você, mas Deus abre porta. Deus, ele conhece o coração de cada um. Tem gente profetizando. Mas profetiza, meu irmão, para ganhar dinheiro. No entanto, que já coloca o número do Pix em cima. Só ora se fizer o Pix. Eu recebi de graça eu vou passar. Certo que eu investi no meu ministério. Vários anos estudando teologia. Como muitos falam. Quer me agendar? Fala com minha assessoria. Isso é o mundo gospel. O caba cobra 10 mil, 20 mil, 30 mil, enquanto tem uma pessoa que está no banco da igreja, que não é vista pelo pastor, que não é vista por ninguém, que prega, que canta, que louva, que tem unção, que tem autoridade, que está jejuando, pagando preço todo dia, cuida da igreja, zela, e não tem oportunidade. Mas querem convidar pessoas de fora para atrair multidão. Veja que Jesus andava rodeado, cercado de multidão. Mas era para pregar o evangelho, depois ele sumia para as sinagogas, para a favela, para ensinar quem não conhecia a palavra. Hoje muitos, meu irmão, só quer pregar em cima do altar. Para ganhar dinheiro, tem um bocado. Indo atrás. Batizando pessoas que ainda estão no pecado, na prática do pecado. Batismo é arrependimento de pecado. É remissão, é transformação. Deus é amor, mas ele também é fogo. Ele chama muitos
para perto dele para ouvir a verdade. Não para ser enganado. Mas é enganando aqueles que não lê, que não conhece a palavra. Paz do Senhor, irmã Flávia. Deus abençoe. Tá aí, eu conheço há mais de 20 anos. Desde pivete. Conhece a minha vida, minha história, meu testemunho. Às vezes, irmãos, ouvir a verdade confronta, mas se aproxima de Deus. O pecado te distancia dele, do céu. Eu vou sair dessa igreja porque o pastor só dá chicote. A palavra diz que Deus corrige o filho a quem ele ama e a quem ele quer bem. Se a correção veio para a tua vida é porque Deus te ama. Amar a Deus sobre todas as coisas. Foi resumido a 2. E o próximo como a si mesmo. Mas Paulo está falando de uma maneira diferente, escancarada para a igreja de Coríntios. Porque estava bagunçada, não tinha amor. Hoje querem muitas pessoas dentro da igreja, multidão, mas não querem cuidar. Ganha almas, mas não cuida. Não vão atrás. Mas quando chega o dia 10, manda mensagem: paz do Senhor, como você tá? Por quê? Porque quer o dízimo. É verdade. Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu sou pastor hoje, irmão. Mas graças a Deus, uma coisa Deus me ensinou: cuidar e ir atrás. As pessoas me julgam porque não sabem o que estou passando. Às vezes eu não dou conta nem de levantar da cama. Mas aponto o dedo. Falo: o pastor não cuida mais, o pastor não vai não visita, não vai na minha casa, mas não pergunta como o pastor tá. Às vezes o pastor tá doente, às vezes porque o pastor também é carne. Amar o próximo é também amar o pastor, porque o pastor não é homem de aço, não, não é um homem de ferro, não. Ele não é robô, não. As pessoas entendem tudo errado e continuam na prática do erro, porque não conhecem a verdade. Conhecer a verdade é bom, irmãos, é libertador, é transformador. Deus transforma a igreja de Coríntios. Quando a verdade é pregada, Deus ele quer transformar a tua vida. Deus ele quer mudar a tua história. Deus ele quer converter, meu irmão, o pranto em alegria, o choro em riso, sorriso. Haverá cânticos de louvor na tua vida. Derebia narassúria. Delebia candarácia. O que vai levar muitas pessoas para o inferno, infelizmente, é a falta de amor, de perdão. Não perdoa de jeito nenhum. Tem um coração rancoroso. Olha, irmãos, eu fui caluniado esses dias. Fui parado, estou dando como testemunho. Dentro de uma delegacia, uma pastora falou para uma membra dela que eu era pastor bandido. Quando eu falei para essa mulher: eu não tenho passagem nenhuma, se você quiser nós vamos lá dentro agora puxar ela. Não! Condena, julga, mas está no altar. Aponta. Sim, nosso dever é pregar a verdade, mas não apontar, usar a arma.
aqui, ó, o microfone como uma arma. Ou às vezes sentar na roda dos escarnecedores para falar mal do irmão, para apontar o irmão. Se tu não ama, tu é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5,19 fala: as obras da carne, a quais são mentira, lascívia, porfia, inimizade, contendas, iras. Veja que tudo isso Deus abomina. Mas o que chama a atenção de Deus é quando tu ama. Porque Jesus deu exemplo da sua vinda. Que ele salva aqueles. Ele mesmo fala para os discípulos: tive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. Tive nu e me vestiste. E os discípulos não entenderam. Nós vimos um sinal passar nas mídias. Um monte de corvo sobrevoando Israel, que é chamada de ave de rapina. Até coloquei o vídeo aí, para que todos vissem. Perguntei, será que é apenas um sinal da natureza ou uma profecia bíblica? Pois bem, é uma profecia. Ezequiel 39. Nós vivemos os últimos tempos e por causa disso cresceu o ódio, o amor se esfriou. É o que a Bíblia está falando, não é eu. Olha bem como é lindo o amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O ciúme é coisa do diabo. Não é de Deus. Olha bem. Não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Quem ama, fica alegre com a verdade, irmão. Fica feliz com a verdade. Quem ama, irmão, fica alegre com a verdade. Porque a verdade liberta. Ela transforma. Saia do engano, saia da mentira. Tá cheio de líder, de seitas, infiltrada. Como igreja, ensinando doutrinas que não é vinda da parte de Deus. Falo sem medo. Sem medo nenhum. Muitos não gostam. Minha esposa sabe. Porque o que eu tenho para falar, eu falo. Não é ignorância. É sinceridade. E ser sincero, meu irmão, não é pecado. Pelo contrário, chama a atenção do coração de Deus. O amor é isso. É você ensinar o verdadeiro caminho para a pessoa não cair dentro do buraco, para a pessoa não se afundar dentro do poço.
Amar é servir a Deus em todas as coisas. Ainda que te machuque, te aponte, te apedreje, você continua amando, como Estevão. Em Atos 6 foi apedrejado por uma situação orquestrada pelo Saulo, que era Paulo. Foi apedrejado, mas não negou a fé. Quantos na Nigéria, meu irmão, está sendo apedrejado por amor a Cristo? Isso a mídia não fala, porque não ama. Porque não é parente deles, não tem amor. A mídia não mostra. Porque é perseguição religiosa. O povo do país islâmico está matando pessoas inocentes na Nigéria, cristãos, sendo perseguidos. A perseguição começando no Brasil. E tem um monte de gente aplaudindo, achando que é certo. Abre o teu olho para a verdade. Saia do engano. Para de acreditar em mentira de governo, de homem. O homem erra, o homem peca, o homem está sujeito a cair, correto? Errar é humano, mas permanecer no erro é tolice. O Espírito Santo de Deus é o único que confronta o pecado. Quando tu tá no erro, ele vai lá e diz: filhinho, não peque. Mas se pecar, saiba que você tem um advogado junto ao Pai. É Jesus Cristo justo. 1 João capítulo 2. Mas ele fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se o filho ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É como o debate do rapaz que dizia ser teólogo, conhecia a Bíblia, colocou lá que Jesus não proibiu bebida. Mas vamos lá. Eu vou falar para um alcoólatra que está se libertando do alcoolismo que ele pode beber, que não é pecado. Tudo começa, irmãos. Tudo começa pelo primeiro gole. Bebeu o primeiro, acabou. Assim é o mundo. Tudo vai pela primeira vez. O diabo só quer uma oportunidade para puxar, para enganar, para tirar a tua paz, roubar a tua alegria, fazer você chorar. Oriande calabandarace, aleluia. Deus me mostrou agora uma grade caindo enquanto eu estou pregando. Sim, Jesus, eu creio. Breve, meu irmão vai estar aqui. Deus vai libertar, meu irmão. Deus mostrou que as grades estão caindo hoje. Glória a Deus. É a palavra, ele que está dizendo, não sou eu. E eu ainda vou, irmãos, apresentar ele para vocês. Como prova do que Deus está falando. Déria na Súria. Irmã Gláucia, Deus não se esqueceu de você, não. Ele manda dizer, sou eu contigo. Tenho eu um presente, filha, para entregar nas tuas mãos, uma surpresa. E diz o Senhor, eu vou arrancar, vou tirar, diz o Senhor, do teu caminho, da tua vida, o que for pedra de tropeço, porque quero eu que você
ela é bicandarácia, se proste diante de mim, me sirva, cada dia mais em espírito e em verdade. E diz o Senhor, alabandará Súria, eu estou indo hoje de encontro a um dos teus, diz o Senhor, para quebrar. O meu tempo está terminando aqui, mas já nós grava de novo. Para determinar a tua vitória, Deus manda dizer assim, que o reboliço está sendo feito. Tu não vai entender nada, mas alguém vai te pedir perdão. Deus é contigo e eu quero te agradecer por sempre fazer parte dessas lives. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Derebanará Súria, calabandarácia. Eleva Súria, Cando, Reb, Nai, Astérgia. Ori, Calabandere, Assúria. Dergue, Alabandere, Astérgia, Alabandarácia. Quer ser vencedor, quer ser vitorioso? Ama quem te faz mal, porque amar, meu irmão, quem tá te fazendo bem, quem tá do teu lado é fácil. Mas ama quem te persegue. Como eu contei o testemunho da irmã, mataram o filho dela, da pastora. E ela chegou em quem matou e disse que o amava, que Jesus amava, que Deus tinha um propósito e que ela perdoava. E detalhe, a nora dela ainda se casou com um homem. Isso é o verdadeiro amor de Deus. E ele ainda chama ela de tia, abraça ela. Ela não fica calada, ela ainda prega. Imagina você, meu irmão. Numa situação dessa, Deus o livre. Mas isso é o verdadeiro amor de Cristo. Ele sabia que Judas seria quem ia preparar o cenário da sua morte. A traição vem através do beijo, através do abraço. Cuidado. Às vezes diz que te ama, mas está planejando contra a tua vida. Quem ama de verdade, meu irmão, pode chover o que for. Tá contigo para o que der e vier. Eu passando pela prova, irmão, dessa enfermidade, dessa pedra na vesícula. Eu vi quem era que estava comigo de verdade, quem está do meu lado. O monte me virou as costas e me abandonou. Fui obrigado a fechar a igreja, mas louvo a Deus. Porque hoje eu sei quem são os de verdade. Quem está comigo. Está fechado, mas nós vamos abrir agora. É no que é nosso, não é mais nem aluguel. Porque Deus prepara tudo na hora dele, no momento dele, no tempo dele. E ele preparou essa vitória para nós. O nome dele está sendo glorificado hoje por isso. O mesmo Deus que fez isso na nossa vida, vai fazer também na tua. Escuta bem, Deus vai usar quem te julga, quem te aponta, quem te apedreja. Quem diz que tu não é nada, para te servir, para te ajudar e para estender as mãos para você. Vão saber quem é Deus na tua vida. Elevando bicandaraste rebinai. Oriacando rebinara subquebe a fácia. Derebandoriena subianai asterga. Sobinai asteia noias taias ticalassúria. Rebinarauia sebinaia no recandara bandaragassúria narai. Obicanda subquebianai asterga. Renerianai xenergia neleforgia lassúria. Renergia labacandarácia. Orianda labandarai. Muitos ainda duvidam.
Não acredita, mas verão escuridão. Elebacandará, Súria, Candarácia. Por muitos lugares, diz o Senhor, Elebacandará, Súria, por não dar ouvido à minha palavra, pagarão grande preço, diz o Senhor, porque procurarão, ai, muitos enfermos, Elebacandará, Súria, Alabandarácia, procurarão, e diz o Senhor, não encontrarão, Elebacandarácia, porque, ai, de Calabandarácia, chegou o grande dia. Deus está dizendo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Elebandorianara subkebinácia. Aleluia. Ostianaiandergia. Deriassúria. Ondergelefastia candarácia. Ondergeleforianai. Dergeleforigelefasúria. Deus visita hoje uma manaai de calabandarácia. Uma mulher chamada Susana. Erebacanduria candarácia. O sobrenome é difícil, não vou dar conta de falar. Mas Deus manda dizer assim, Elebacandarácia, prepara, Alabracandarácia, porque tu irá carregar nos braços, Alabandarácia, uma criança, será gerada no teu ventre, diz o Senhor dos Exércitos, Alabracandarácia, é propósito do céu, não é da terra, não é do homem, é Deus que está preparando e criando a situação, aleluia, Elebandarai, ostergue, Organácia, aleluia, oh glória, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos tentar louvar, irmãos, para encerrar. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Elefassúria, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos. Tá forte, de calabandarácia, aleluia. Elevassúria, candarácia, derrebe a forgna, súria, elevandará, súria, candarácia, venderia, narastérgia, sinta a presença dele aí, aleluia. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos bem forte nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei
Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver, olha lá, na casa de Deus, onde flui o amor. Nasci para te adorar, oh glória, aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto deste novo coração, dergue a laçúria, declaro a paz de deleva Cristo, stergue a te labandarácia. abençoo, meu Olha aí, ó. irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Olha aí. Sem qualquer falsidade, Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, glória, amo todos, irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe, amém, todos que fazem parte dessa live, que Deus entre, que Deus retribua, que Deus prospere a tua vida, amém, todos, sem exceção, vocês são minha família. Amém? Breve, irmãos, vamos estar reabrindo a igreja e eu peço em nome de Jesus, quem é de Brasília, que vá lá em nome de Jesus, amém? Será uma honra te receber lá, estar junto contigo, adorando ao Senhor, amém? E cuidado com o que tu ouve, porque nem tudo que tu ouve é verdade, viu? Não fique com raiva de uma pessoa só por causa de alguém estar falando mal dela, não. Vigia, viu? Quando alguém vier falar mal de outra pessoa, você corta. Porque depois você pode ser o motivo dessa conversa nessa mesa a qual você se levanta. Então presta atenção, viu? Corta, porque o verdadeiro amor de Cristo ensina nós a amar, não odiar ninguém. Eu amo a todos que me feriu, que Deus abençoe, que Deus derrame bênção sobre a vida de cada um. Amém? Fiquem todos na paz.